E aí, gente, beleza? Como é que estão passando aí nessa fase? Tá conversando com alguns alunos no grupo, está sendo um aprendizado. A gente aprender com a crise, ter algum aprendizado. Do lado dos pais, acho que eles estão dando mais valores aos professores, né? O aluno ficar em casa o tempo todo é um negócio meio complicado, cheio de energia. E do lado dos professores, a gente está vendo agora, pelo menos da minha parte, que vocês têm muito trabalho, né? Eu vou dar um aviso para quem não está fazendo os exercícios, porque tem alguns que não estão fazendo, que você deve fazer, tá? Mesmo que você esteja com problemas, assim, traumatizado com essa situação toda, faça o máximo que você puder, tá? Faça o máximo que você puder. Nós estamos bem adiantados no assunto, que é muito bom. Nós já estamos na quarta unidade, e mas não adianta nada se você não estiver sabendo sobre a quarta unidade, na segunda unidade, né? A gente já terminou a primeira unidade, estamos na segunda unidade, então, mas o que importa é que você esteja sabendo sobre essa primeira unidade, né? Então faça os exercícios, tire dúvidas, né? Estou aqui para isso, para vocês. E a gente vai entrar, para o pessoal do terceiro ano, numa parte mais fácil agora. A parte mais difícil foi a de eletrostática. Agora a gente vai passar para a eletrodinâmica, que é uma parte mais fácil, tá? Então eu vou ver o livro junto com vocês, tá? Não tenho nada assim, a gente não tem muita pressa. Então vocês tenham paciência de ver esse vídeo. Eu não vou deixar esse vídeo ficar com mais de meia hora, portanto, no máximo que você vai ter que prestar atenção durante meia hora. Eu vou ficar olhando aqui o cronômetro, né? E a gente vai discutir até algumas coisas, até o que der para a gente falar dentro de meia hora. E alguns exercícios que vai ficar para você, tá? Eu vou passar aqui para uma outra cor, porque eu vou escrever aqui no branco. Aqui eu vou dar um zoom na edição, justamente sobre campo elétrico. Tá lembrado de campo elétrico? Quando a carga é positiva, a força elétrica é na mesma direção e sentido do campo. E quando a carga é negativa, a força elétrica é no sentido contrário ao campo. Isso é importante a gente saber, porque o campo vai do maior potencial para o menor potencial. Isso a gente falou quando a gente viu sobre eletrostática. Por que isso vai ser importante agora? Porque, olha, se o campo elétrico está para cá, esse campo elétrico está para cá. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? Obviamente, as cargas elétricas que são negativas, no fio as cargas elétricas são negativas, estão no sentido oposto, né? Mas as cargas positivas, que é o que a gente vai considerar, as positivas, vão do maior potencial, que está aqui, para o menor potencial, ou seja, ela vai seguir esse sentido que a gente vai chamar de sentido convencional da corrente elétrica. Portanto, esqueça que são os elétrons que andam no fio. Para a gente vai interessar que a corrente elétrica, que é o que a gente vai estudar agora, vai se dar do maior potencial para o menor potencial. Isso é muito fácil de você entender. Quando você tem uma pilha elétrica, você tem um polo positivo, você tem um polo negativo. E a gente vai examinar, aqui eu vou botar uma resistência, pode ser uma lâmpada, pode ser qualquer coisa. A corrente elétrica, a gente vai representar por I, vai sair do maior potencial para o menor potencial. Tá? É como se as cargas elétricas positivas estivessem percorrendo o fio. Então, não precisa ter esse drama todo, mas o sentido natural, o sentido convencional. Ora, quando Benjamin Franklin designou cargas positivas para as vítreas e cargas negativas para as resinosas, ele não sabia que as resinosas eram excesso de elétrons e as vítreas eram falta de elétrons, né? Não existia o estudo da matéria. Então, isso não interfere em nada no nosso estudo da eletrodinâmica. Portanto, vamos admitir o sentido convencional, que é do polo positivo para o polo negativo, e a gente vai ter um circuito elétrico aqui, tá? Então a gente está falando aqui sobre tensão, que vai ser. Desculpa, depois eu vou tentar tirar isso na edição.
Tensão, que é voltagem, é o 220 volts, é o 12 volts da bateria elétrica, é 1,5 volts da pilha e tal. Corrente elétrica, porque a gente começou a falar. Vamos falar sobre resistência elétrica também e lei de Ohm se der tempo hoje, né? Estamos com 5 minutos, faltam é, 25 minutos para terminar a aula. Então a primeira coisa que a gente está aqui falando é a corrente elétrica e tal. E como falamos, a corrente elétrica vai ser uma taxa é, de a quantidade de cargas que passa pelo tempo. Ou seja, a quantidade de carga você sabe que é dada em coulombs. E tempo, na unidade do sistema internacional, é dado em segundos. Portanto, coulomb por segundo é a intensidade da corrente elétrica. Mas você já deve ter ouvido falar do nome ampere. Então, a gente substitui coulomb por segundo por ampere. E ampere vai ser a unidade de carga elétrica, ou seja, quantos coulombs por segundo vão estar passando no fio. Então, tem aqui, ó, ele botou delta Q. Eu não gosto de colocar essa nomenclatura delta Q, porque eu quero saber a quantidade de cargas que passaram, e não a variação da quantidade de cargas. Eu não quero saber, não é a quantidade que variou de cargas, tá? É a quantidade de cargas que está passando no fio. Você está examinando o fio e está passando uma certa quantidade de cargas aqui. Você vai contar a quantidade de cargas, agora o tempo é o intervalo ΔT, aí realmente é o intervalo de tempo, né? Muito bem, então você tem 1 ampere, é 1 coulomb por segundo, beleza? Então pronto, já estamos aí. Aí tem a pilha de volta. A pilha de volta chama-se pilha porque a primeira vez que o camarada idealizou uma corrente elétrica, ele chamava de pilha mesmo. Tá? Ele botava sulfato de zinco, sulfato de cobre, uma camada de cobre, uma camada de zinco, etc. E tal. E com isso ele conseguia ligar os polos da bateria e criar uma corrente elétrica aqui. Tá? Não interessa aqui quem é o positivo, quem é o negativo, nem eu sei, teria que dar uma olhada. Mas com isso, Alexandre Volta, ele fez com que a gente pudesse fazer experiências. A eletricidade ficou mais fácil, né? Porque antigamente a gente tinha que atritar. Como é que é os processos de você conseguir eletrizar um corpo? É por atrito, por indução, por contato. Né? Então, agora não. Agora quimicamente, você tinha uma energia química que gerava uma energia elétrica. Beleza? Qualquer coisa, dá um repeteco aí no vídeo, tá? Vamos aqui, vamos subir agora. E aqui ele fala sobre pilha seca. A gente chama pilha seca porque aquela pilha foi a primeira pilha que foi feita com chumbo, sei lá o que tinha dentro, tinha chumbo, zinco e tal. E eram muito mal feitas, né? Tanto que estouravam muitas. Aí depois, com a evolução, vieram as pilhas alcalinas e tal. Depois tem a bateria do seu celular, que eu nem sei se é silício. E teve toda a evolução, tá? O que a gente vai chamar de voltagem ou tensão, a voltagem ou tensão, que a gente já viu em eletrostática, dê uma olhada no vídeo de eletrostática, vai ser a energia que eu utilizo para carregar uma carga para passar no circuito. Isso daqui que eu vou chamar de voltagem. Então, 12 volts vai ser a quantidade de energia, o trabalho realizado é medido em joules. E a quantidade de cargas é medido em coulombs. Então, joules por coulomb, a quantidade de energia que eu gasto para pegar uma carga e passar. Porque veja o seguinte, olha. Aqui você tem uma pilha, você tem o polo positivo e o polo negativo. Né? A corrente naturalmente flui do polo positivo para o polo negativo do mesmo jeito que uma coisa cai de uma altura maior para uma altura menor. Então, se eu tenho um lado que tem um potencial maior e tem um lado que tem um potencial menor e eu ligo ele, faço uma ligação, obviamente eu vou ter cargas elétricas passando aqui. Esqueça que são as cargas negativas que estão andando. Agora a gente só vai utilizar o sentido convencional, a não ser que seja uma solução iônica e tal, mas isso aí vamos deixar para depois. Então a lâmpada está acesa aqui, por quê? Porque você tem as cargas elétricas passando,
caindo naturalmente do maior potencial para o menor potencial. Quando cai, ela realiza um trabalho que no caso aqui é aumentar, dar a luz e tal, iluminar, né? O que acontece? Quando ele chega no polo negativo, ora, ele caiu, ele chegou na Terra. Eu sempre faço análise com a Terra, né? Porque fica mais fácil você entender. Então ele chegou no potencial mais baixo. Então agora você tem que gastar energia para pegar essa carga que está no chão, que chegou no potencial mais baixo, e colocar no potencial mais alto, elevar o potencial dela. Para isso você tem que gastar energia. Então essa energia, esse trabalho que eu realizo, a quantidade de joules que eu gasto, que é uma quantidade de energia, para cada coulomb passar do polo negativo para o polo positivo, é que eu vou chamar de voltagem. É a relação entre a energia que eu gasto por quantos coulombs. Por exemplo, 12 volts significa que eu gasto 12 joules de energia para um coulomb passar do polo negativo para o polo positivo. Porque aqui ela está a favor natural, ela está passando do maior potencial para o menor potencial. Mas aqui ela está no sentido contrário, né? Ela está do menor potencial para o maior potencial. Então você tem que fornecer energia. Desculpa, gente. Beleza? Então vamos para frente. Aí aqui a gente já começa algumas resoluções. Então vamos ver se a gente faz algumas questões aqui. Eu vou comentar as questões resolvidas. Você tem aqui a corrente elétrica, ele colocou que é de 0,4 amperes. Então significa o quê? Que são 0,4 coulombs a cada segundo. É uma taxa, né? 0,4 coulombs por segundo. Flui no fio, e lembrando que a carga de um elétron, então um elétron, ele possui a carga de um elétron, é 1,6 vezes 10 a menos 19, esse número não é um número negativo, né? Coulombs. Significa que é 1,6 dividido por 1 com 19 zeros, né? 10 vezes 10 vezes 10, 19 vezes aqui embaixo, né, no denominador. Então a carga de um elétron é muito pequena, né? Então ele diz, calcule quantos elétrons passam num segundo. Ora, num segundo você já sabe que passa 0,4 coulombs. Então 0,4 coulombs você sabe que passa em um segundo, né? Ora, então, se ele quer saber em um segundo, como a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, então eu posso verificar o seguinte, fazer uma regra de 3, né? Simples, ou seja, eu quero que se um elétron tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, quantos elétrons? Que ele está perguntando isso, né? Tem 0,4. Veja que 0,4 é um número muito maior do que esse cara. Esse cara está dividido por 10 elevado a 19. 10 elevado a 19 está embaixo, por isso que ele está com o expoente negativo aqui. A gente já viu isso, né? E aqui seria 4 vezes 10 a menos 1, né? Então aqui, ó, você fazendo o cruzamento aqui, né? Você vai ter 0,4 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí agora, conta de padaria, você pode dizer que é 4 vezes 10 a menos 1, passa... Eu vou passar o 19 lá para cima não, eu vou fazer uma brincadeira aqui embaixo para ficar melhor, tá? Eu vou botar 16 vezes 10 a menos 20, tá? Veja, 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 é 16 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 19 é 10 a menos 20, não é legal? Então você tem aqui, ó, 4 dividido por 16, que é uma conta que a gente sabe fazer, 10 a menos 1 lá em cima, com 10 a 20, né? Então, deixa eu baixar aqui um pouco, você vai ter o que? 4 dividido por 16 é 1 sobre 4, que é 0,25, né? Então, 0,25 vezes 10 elevado a 19. 0,25, se eu quiser colocar em notação científica, eu posso dizer que é 2,5 vezes 10 a menos 1, né?
Então eu tenho que a quantidade de elétrons é 2,5 vezes 10 a 18 elétrons. Tá? Deixa eu ver se a resposta dele foi essa, que eu não estou nem vendo aqui. Ele botou a mesma resposta. Tá? E deixou para você fazer a conta. Você pode fazer a conta da maneira que você quiser, beleza? Então aí aqui é uma conta bem simples, tá? Eu vou deixar para você fazer porque está resolvido aqui. Ele sempre bota esse delta Q, né? E eu estou reclamando o tempo todo, porque não é a variação de cargas elétricas, é a quantidade de cargas que passaram, tá? Então ele diz assim, supondo que é possível contar o número de elétrons que passam na seção transversal, no caso a seção reta de um transversal de um fio elétrico submetido a uma diferença de potencial DDP, tá? Diferença de potencial é o que a gente vai chamar de voltagem e também a gente vai chamar de tensão, tá? Existe uma certa diferença entre esses conceitos, mas a gente não vai entrar. Por enquanto a gente vai botar uma equivalência entre voltagem, diferença de potencial e tensão, tá? Na realidade a voltagem você está medindo a diferença de potencial, a diferença de potencial. E a diferença de potencial é o conceito mais primitivo, ou seja, você tem uma diferença de potencial elétrico, né? Que a gente viu nos vídeos passados, então dá uma olhada. Ele diz que passa, cadê? Ele fala que passa 3,6 vezes 10 a 21 elétrons em 1 minuto. Ora, 1 minuto são 60 segundos. Então você vai pegar isso daqui, a quantidade de elétrons, multiplicar pela carga de cada elétron, né? Aqui, ó. Você tem a quantidade de cargas, vai ser a quantidade de elétrons multiplicado pela carga de cada elétron. Aí vai dar um valor aqui, tá? Então aí você já sabe a quantidade de coulombs que passaram, né? E agora divide pelo tempo. O tempo é 60 segundos. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar esse valor aqui, tá? Então você tenta fazer aí sozinho, porque essa questão é muito simples, né? A intensidade da corrente elétrica vai ser a quantidade de carga dividido pelo tempo. A quantidade de cargas, como é que você sabe? A quantidade de cargas vai ser o número de elétrons vezes a carga de cada elétron, beleza? Muito simples isso, né? Tranquilo? Então, aí vamos para frente. Um conjunto de pilhas de 6 volts, um conjunto de pilhas fornece 6 volts a um circuito. Muito bem, fornece 6 volts. Eu não gosto dessa palavra fornecer 6 volts, porque fornecer 6 volts significa que você está fornecendo a energia. Tá? É o que eu tenho falado para vocês, a gente tem que corrigir alguns conceitos. Eu não posso fornecer 6 volts, eu posso estabelecer a diferença de potencial de 6 volts, entendeu? Como é que eu podia fazer a analogia? Eu forneço a altura de 10 metros. Não. Eu estabeleço a altura de 10 metros, está entendendo? Então existe uma diferença de potencial de 6 volts. Aqui é o mais, aqui é o menos, aqui tem uma pilha. E eu estabeleci uma diferença de potencial de 6 volts. Eu não forneci uma diferença de potencial de 6 volts, tá? Então, o conjunto fornece 6 volts. Não, não fornece. Estabelece uma diferença de potencial de 6 volts. Agora, o cara utiliza esse fornece porque no cotidiano a gente diz, olha, aquela bateria daquele carro ali fornece 12 volts. A tomada está fornecendo 220 volts. No cotidiano está correto. Mas, fisicamente, não tem sentido, tá? Não é fornece, estabelece a diferença de potencial de 6 volts. Eu quero que você entenda pelo que eu fiz a analogia aqui. Eu não forneço 10 metros. Estabeleço a diferença de altura de 10 metros, tá? Em determinado trecho desse circuito, uma corrente elétrica de 2,4 vezes 10 a menos 3 amperes. Ou seja, 2,4 miliamperes, tá? Então ele faz um monte de pergunta. Qual é a energia em joules fornecida pela pilha a cada unidade de carga?
Ora, qual a energia em joules fornecida pela pilha a cada unidade de carga? Essa é a definição de voltagem, né? A voltagem é a quantidade de joules que eu forneço para cada carga, né? E ele já me falou, são 6 volts. Cadê a resposta dele? 6 joules, 6 volts. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, o negócio é tão básico. O cara pergunta a resposta. Então, física às vezes fica muito fácil por causa disso. O cara pergunta a resposta. Qual a energia em joule fornecida pela pilha para cada carga? Ora, eu falei que se eu estabelecer 6 volts é porque eu forneço 6 joules para cada coulomb, para cada carga. Então, 6 volts nada mais é do que 6 joules para cada carga. Beleza? Muito bem, então vamos para a letra B. Qual é a quantidade de coulombs que passa por segundo nesse trecho? Ora, se eu estou fornecendo 6 joules por cada coulomb, mas aí eu vou ter que ver aqui para a quantidade de amperes, né? Eu vou ter que a intensidade da corrente elétrica é 2,4 miliamperes, vezes 10 a menos 3 amperes. Amperes é coulomb por segundo, né? Então, eu estou passando 2,4 vezes 10 a menos 3 coulombs a cada segundo, né? Ele quer saber qual a quantidade de coulombs. Ah, é brincadeira isso, né, bicho? É brincadeira, concorda? Qual é a quantidade de coulombs que passa por segundo? Ora, ele já me falou que a intensidade da corrente elétrica é 2,4 miliamperes. São 2,4 vezes 10 a menos 3 coulombs a cada segundo. Aí ele me pergunta, por segundo, quantos coulombs passa? Oh, meu Deus, 2,4 vezes 10 a menos 3 coulombs a cada segundo, né? Não tenho que fazer conta nenhuma, né? Em 10 segundos, é isso aqui vezes 10, né? Ora, porque se você tem, em 1 segundo você passa isso, em 10 segundos você vai passar 10 vezes isso, né? A conta que você vai fazer vai ser o quê? Se a intensidade da corrente elétrica é a quantidade de cargas que passa pelo tempo, então a quantidade de cargas vai ser a minha taxa, a quantidade de cargas que passa pelo tempo, multiplicada pelo número de segundos, né? Então, a quantidade de cargas vai ser 2,4 vezes 10 a menos 3. Eu vou botar até a unidade aqui, coulomb a cada segundo, multiplicado por 10 segundos. Ora, grande coisa, né? Segundo corta com segundo. 10 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 2. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 2 coulombs em 10 segundos, tá? 10 vezes mais do que o que passa em 1 segundo, né? Vamos ver a resposta dele? A resposta dele, 2,4 coulombs. Aí ele quer saber a correspondente em elétrons, beleza? Então a correspondência em elétrons é só você dividir pela carga de cada elétron, tá? Você tem a quantidade de cargas aqui, 2,4 vezes 10 a menos 2. A quantidade de cargas vai ser o número de elétrons vezes a carga de cada elétron, né? Então, o número de elétrons vai ser a quantidade de cargas que você passa pela carga de cada elétron, né? Você passou 2,4 vezes 10 a menos 2 coulombs e a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Vai dar uma grandeza adimensional, porque é a quantidade, é o número de coulombs, né? O número de elétrons. Aqui é a carga de cada elétron, tá? Aqui não é a carga de cada elétron, tá? Então ele fez essa conta aqui, eu não vou fazer essa conta não. Ele fez essa conta aqui. Mas ele quer saber a quantidade de cargas que fluem em 10 segundos. Exatamente. Aqui vai ser a resposta, tá? Você fazendo essa conta vai ser a resposta. Você vê, você vai ter muita continha chatinha, tá? Para você fazer. Mas, fazer o quê? Essas continhas, lógico, que eu vou facilitar o máximo possível e tal. E finalmente, já que eu já estou chegando perto dos 30 minutos, que eu combinei com vocês, né? Ele tem aqui o desenho. Depois você vai refazer todas essas questões sem olhar, tá? Depois você não conseguiu fazer, você dá uma olhada no vídeo novamente, tá? Não se esqueça de colocar, porque eu vou dar o print no chat, tá?
Eu quero saber quem assistiu online. Se você perdeu a aula online, você bota nos comentários, tudo bem, mas quero que você bote online, tá? Então, o desenho representa três pilhas de 1,5 volts cada, ligadas em série, alimentando a lâmpada. Muito bem. A intensidade da corrente elétrica que circula pela lâmpada é igual a 200 miliamperes. Qual é a diferença? Deixa eu botar outra cor aqui que eu vou escrever nesse branquinho que tem aqui. Qual é a diferença de potencial elétrico entre os terminais da lâmpada? Identifique na figura XY. Olha, gente, a gente vai ver isso aqui na próxima aula, tá? Quando você tem pilha, aí eu vou examinar a pilha elétrica por dentro. Por enquanto, você aceita o seguinte, que se a diferença de potencial daqui para cá é 1,5, daqui para cá é 1,5, daqui para cá é 1,5, significa que daqui para cá, aqui é menos, aqui é mais, vamos botar assim. Você elevou 1,5, aí você elevou mais 1,5, então foi para 3. Você elevou mais 1,5, aí foi para 4,5, tá? Então a diferença de potencial daqui para cá vai ser a soma das diferenças de potenciais, porque elas estão em série. Se elas estivessem em paralelo, não, porque a diferença de potencial seria a mesma. É a mesma coisa de uma altura. Você sobe 1,5 metros, mais 1,5 metros vai dar 3 metros, mais 1,5 metros vai dar 4,5 metros. Mas se essas pilhas estivessem em paralelo, você só ia subir 1,5 metros, mas isso a gente vai ver depois, tá? Não fica atormentando sua cabecinha com isso agora, não. Então ele quer saber a diferença de potencial vai ser 4,5 volts, porque cada pilha, como está em série, está elevando a diferença de potencial em 1,5 volts, beleza? Ele quer saber a intensidade da corrente elétrica que flui pelo fio no ponto A. No ponto A está passando toda a corrente elétrica. E ele está dizendo que a intensidade da corrente elétrica que circula na lâmpada é 200 miliamperes. Então, nesse ponto A, toda a corrente está passando por aqui. Toda a corrente está passando pelo ponto A. Está passando pelo ponto B também, está passando pela lâmpada também. Está toda a corrente passando por aqui, é uma corrente só. Então vai ter a corrente de 200 miliamperes também, beleza? Sem bronca, né? E o sentido da corrente convencional? Ora, eu não sei porque aqui eu não estou vendo mais e menos. Agora eu estou vendo isso aqui, parece que é o menos, né? Então o sentido convencional vai ser no sentido horário, né? Ele falou de B para A. Ora, meu Deus do céu, de B para A é complicado, né? Porque de B para A eu posso vir por aqui e eu posso vir por aqui, né? De B para A, oh meu Deus do céu, aí é uma explicação muito. Deixa eu ver qual é o resto da explicação dele, né? De B para A é complicado, né? O sentido convencional é determinado pelo fluxo imaginário. Esquece esse imaginário, tá? A gente vai examinar agora como se fosse mesmo. Não é, vamos imaginar, não. A corrente elétrica vai do maior potencial para o menor potencial, de cargas positivas, que em princípio seriam atraídas para o polo negativo. Essa atraída é meio complicado porque, veja, numa pilha você não tem acúmulo de eletricidade, você não tem acúmulo, tá? Você tem a diferença de potencial, mas só existe a corrente na hora que você liga a pilha. Por isso que a pilha demora a se desgastar quando ela não está ligada em canto nenhum, tá? Então, ele está dizendo que é de B para A, ele está dizendo que é aqui assim, né? Então, é porque eu não estou dando para ver, porque aqui eu não estou dando para ver, porque eu vou ter que dar uma ampliada aqui. Parece que ele botou mais e menos aqui, tá? Esquece essa resposta dele, já que eu já coloquei. Eu arbitrei que aqui era mais e aqui era menos. Na realidade eu troquei aqui, porque está tão pequeno que eu não estou conseguindo ver. Então, de esse lado sendo o maior potencial e esse lado sendo o menor potencial, a corrente seria, entre aspas, de A para B, tá? Não é que esteja errado, diferente do livro, ah meu Deus do céu, o livro. Não. Apenas eu falei que esse daqui era o maior potencial e esse era o menor, tá? Como depois, se você analisar microscopicamente, que eu não estou dando para enxergar aqui, aí você olhar no livro, se aqui está mais e aqui está menos, aí a corrente vai fluir nesse sentido daqui, tá? Sempre do maior potencial para o menor potencial. A corrente elétrica sempre vai do maior potencial
para o menor potencial. Como aqui eu arbitrei que esse era o maior potencial e esse era o menor, então a corrente elétrica se dava nesse sentido. Beleza? Então é isso, gente, por hoje. Não se afobe, fique tranquilo, tá legal? Faça os exercícios, aqui tem as questões propostas, faça alguns exercícios dessas questões propostas e é isso que eu vou exigir de vocês essa semana. Portanto, vocês façam essas 6 questões, de tarefa até 6. Não é para colocar a resposta que está no gabarito do livro, não. É para você me explicar. E você pode até errar, não tem problema. Tá? Alguém aqui ficou escrevendo alguma coisa, né, no livro, alguma coisa assim e tal. Mas tudo bem. Então a tarefa de vocês é fazer a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, pessoal? Valeu então. Curtam bastante aí ah, essa crise de pandemia. Vamos tentar tirar o melhor proveito disso. Tá? E desculpa, eu não vou editar não, eu estou muito cansado, agora já são 1 hora da manhã, estou muito cansado, eu vou jogar esse vídeo sem edição mesmo, tá? Então vai ficar tosse minha, erro, respiração e tal, aí vocês me perdoem mesmo, beleza pessoal? Então valeu, valeu mesmo, até a próxima aula.